Olá, você está no podcast Porta Estreita. Seja muito bem-vindo. É muito bom poder ter a sua companhia. Vamos para o resumo da lição da Escola Sabatina dessa semana. Nós estamos iniciando um novo trimestre de estudo e estaremos estudando a Carta aos Efésios. A lição dessa semana é a lição de número 1 e tem como título Paulo e os Efésios. O verso para memorizar está em Efésios, capítulo 1, verso 9 e o verso 10, que diz assim: Ele nos revelou o mistério da sua vontade, segundo os seus propósitos, que ele apresentou em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Paulo é o autor da carta aos Efésios, e ele evangeliza a cidade de Éfeso. No tempo de Paulo, Éfeso era uma cidade muito próspera. Ela era a capital da província romana da Ásia. O templo de Ártemis, chamado de Diana pelos romanos, era uma das 7 maravilhas do mundo antigo. No final de sua segunda viagem missionária, Paulo ele fez uma breve campanha evangelística em Éfeso, mas foi durante a sua terceira viagem que o seu trabalho ele foi consolidado naquela cidade. Quais foram as reações à mensagem? Os cristãos de Éfeso queimaram voluntariamente livros de magia no valor de 4 milhões de euros aproximadamente, conforme Atos capítulo 19, verso 19. O que os motivou a fazer isso? Atos capítulo 19, do verso 11 ao verso 18. Eles entenderam que Jesus é mais poderoso do que Satanás e que para servir a Jesus, eles deveriam quebrar toda a conexão com os poderes satânicos. Nem todos reagiram assim. Demétrio, construtor dos templos de Diana, viu sua economia ameaçada. Ele raciocinou que se todos aceitassem a Cristo, seus negócios desapareceriam. Atos capítulo 19, verso 23 a 28. Por causa do tumulto que Demétrio provocou, Paulo teve que deixar a cidade. Atos capítulo 19, do verso 29 ao verso 41. Quem são os destinatários da carta aos Efésios? Paulo é o autor da carta, da epístola. Como não era uma carta pessoal, mas era dirigida a toda a igreja, deveria ser lida em público por Tíquico, o portador dela. Efésios capítulo 6, verso 21 ao verso 22. Naquela época, a igreja se reunia em diferentes casas, onde várias famílias se reuniam para adorar a Deus. Qual era o tema da carta, o estilo, as metáforas que eram utilizadas? Alguns anos depois de se despedir dos anciãos de Éfeso, Paulo foi prisioneiro em uma casa alugada em Roma. Atos capítulo 20, verso 17, verso 36 ao verso 38 e o capítulo 28 e o verso 30. Durante esse descanso, ele pensou que sua prisão poderia desencorajar os efésios. Capítulo 3, verso 13. Assim preparou uma carta com alto estilo literário, bem escrita, com repetições destinadas a registrar em seus ouvintes, leitores, as verdades espirituais. Ele também incluiu 4 metáforas para entender melhor a função da igreja. Primeiro, a igreja como corpo. Segundo, a igreja como um edifício, templo. Terceiro, a igreja como esposa. E quarto, a igreja como exército. O tema principal da carta é Cristo. Não há dúvida sobre o tema principal da carta. Em suas várias formas, Jesus, Cristo, Jesus, Cristo. Paulo menciona Jesus 49 vezes. Jesus nos salva. Ele nos faz a sua semelhança para fazer o bem, une judeus e gentios, nos dá certeza do acesso ao Pai, habita em nossos corações, nos dota de dons espirituais, nos ajuda a crescer, é o nosso exemplo de amor, é o Senhor a quem servimos. Paulo procura reacender o compromisso espiritual dos crentes de Éfeso, lembrando-lhes que eles fazem parte da igreja, que é o coração do plano de Deus para unificar todas as coisas em Cristo. Esse foi o resumo com os principais assuntos da lição dessa semana. Que Deus te abençoe e até a semana que vem.